Olá, amados de Deus, é uma alegria para nós estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou com gente, habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco, e que por meio da sua graça, Ele vem habitar em nós. Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo, esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Existem custos que nós precisamos daqueles que nos ajudem. Nós contamos com as suas orações e a divulgação para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta. Bom dia a todos, estamos aqui novamente caminhando sobre esse tema, ansiedade, preocupação, medos. E hoje eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 42, versículo 5, que diz assim: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Presta atenção que o salmista está fazendo aqui uma pergunta para ele mesmo. Ele está dizendo assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Eu acho que cada um de nós precisamos também fazer diariamente essa indagação para nós. Por que você está abatido? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Falamos no programa passado que o grande problema nosso está lá no Salmo 9, versículo 10, quando o salmista diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Quem conhece, confia, e quem confia, descansa. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus que Ele diz que não cai um pardal por terra sem o consentimento dEle. Nós temos um Deus que diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Ele. E agora o salmista vem com essa indagação: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O meu Deus, Ele é o meu auxílio, Ele cuida de cada um de nós. E também eu queria ler com vocês o Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ainda assim, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei qual é a tribulação, qual é a preocupação, a angústia que cada um de vocês estão passando hoje, mas eu quero dizer para vocês que nós temos um Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista, no Salmo 121, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes.
De onde virá o meu socorro? E logo em seguida ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu querido, minha querida que me acompanha nessa manhã, olhe para o Senhor, dependa do Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós e nós precisamos ter esse contato diário com Ele, essa comunhão diária com Ele. A palavra de Deus diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Meu querido, então, invista tempo com a palavra, tenha tempo com a palavra. Às vezes você está aí com algum familiar, algum conhecido, algum amigo que está passando pelo vale da sombra da morte. E o Senhor disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consola. Dê essa palavra a ele, para que ele possa também estar em contato com a palavra, em comunhão com a palavra diariamente, para que a palavra traga o consolo ao coração dele. Fique agora com a meditação de hoje e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho de volta ao barco. Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu digo a você que você é Pedro, e nesta pedra eu edificarei minha igreja, e os portões do Hades não irão vencê-la. Os discípulos pensaram que poderiam viver sem Jesus, mas Jesus não estava disposto a deixá-los ir. Ele queria ajudar seus discípulos, ensinando-lhes uma lição muito valiosa. Então ele os chamou da costa. Amigos, vocês têm algum peixe? Nós estamos olhando aqui o Evangelho de João, capítulo 21, quando os discípulos de Jesus, 7 deles, haviam desistido de continuar a tarefa que Jesus havia proposto para eles, convidando-os para ser pescadores de homens. E Pedro, e João, e Tiago, e alguns deles que eram pescadores antes, voltaram a pescar. Eles estavam como que desistindo. E Jesus, então, quer restaurá-los, porque ele havia chamado para uma missão, e depois da sua morte e ressurreição, eles como que se desanimaram. Claro que Jesus sabia a resposta quando ele pergunta: vocês têm algum peixe aí? O que vocês têm aí para a gente comer? Mas o objetivo era mostrar aos discípulos a futilidade de viver sem ele. Jesus queria trabalhar com o coração dos seus discípulos. Deus fez a mesma coisa no jardim do Éden depois que Adão comeu do fruto proibido. Ele pergunta: comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Lá Gênesis capítulo 3, versículo 11. Deus queria reconhecimento e confissão de Adão, não desculpas. Ele queria que ele dissesse realmente o que tinha acontecido. Para Elias,
que fugiu aterrorizado após receber uma ameaça de morte da rainha Jezabel, Deus fez a pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Em Reis, capítulo 19, 1 Reis, versículo 9. Para os seus discípulos no barco, Jesus estava dizendo: bem, meninos, os peixes estão sendo pescados, vocês pegaram os peixes, vocês conseguiram pegar? Em outras palavras, vocês tiveram sucesso? E eles ficaram um pouco perplexos. Vocês estão dispostos a admitir que vocês trabalharam a noite toda e não pegaram nada e fracassaram? O que aconteceu com vocês? Antes de podermos encontrar o perdão e a restauração de Deus, nós devemos primeiro admitir a nossa necessidade, o nosso fracasso. Os discípulos estavam tentando deixar o projeto de Jesus e voltar à pescaria, mas Jesus queria restaurá-los. E isso significa viver sem desculpas e sem culpar os outros. Apenas uma confissão honesta, enquanto assumimos a responsabilidade por nossas próprias ações. O Senhor estava querendo tratar com Pedro, com João, de uma maneira muito própria. Pedro havia negado Jesus, havia deixado Jesus, havia fugido, e aquilo precisava de uma restauração. Jesus nunca deixaria seus amigos, então ele oferece-lhes uma opção. Ele disse: jogue a sua rede no lado direito do barco e vocês vão encontrar alguma coisa a mais. O Evangelho de João, no capítulo 21, 6, vai dizer exatamente isto, o que Jesus queria mostrar para os discípulos. Isso teria lembrado Pedro de um encontro anterior com Jesus no lago de Genezaré, quando Jesus disse a Pedro, logo no início da sua vida, eles tinham pescado a noite toda, também não tinham pegado peixe nenhum, e Jesus disse: lança ao mar a rede para pescar. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 4. E assim como aconteceu lá, aconteceu novamente aqui. A rede estava cheia de peixes. E Jesus chama e faz isto para levar a uma experiência espiritual real. João, o espiritualmente perceptivo, reconheceu o que estava acontecendo quando ele disse: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro impulsivamente se jogou na água e nadou em direção à costa. E a essa altura os discípulos deveriam estar a cerca de uns 150 metros de distância. Ele foi nadando, e quando João nos diz, os outros discípulos seguiram no barco puxando as redes cheias de peixes, pois não estava longe da costa, a não ser uns 100 metros. E quando pousaram ali, viram uma fogueira de brasas acesas com peixes e um pouco de pão. Agora, quem foi que pegou aquele peixe? Quem foi que colocou aquele pão ali? Eles não tinham levado aquilo. E Jesus disse-lhe:
tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a margem. E Jesus disse-lhes: venham tomar o nosso quebra-jejum aqui, o nosso pequeno almoço. Imagine o Criador do universo em forma humana, preparando um café da manhã. Ele que tinha acabado de ser crucificado e agora ressuscitado, estava servindo o café da manhã aos seus discípulos. Ele tinha preparado aquela fogueira e agora chegam as 3 perguntas profundas que Jesus tinha para Pedro. Simão, filho de João, você realmente me ama mais do que estes? Lembre-se que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E foi à beira de uma fogueira. A palavra é muito semelhante a essa que está aqui. Semelhante, não é igual a essa que está aqui. Pedro estava naquela fogueira e ele negou Jesus com 3 perguntas que lhe foram feitas. Agora Jesus vai fazer 3 perguntas a ele para restaurar a sua vida. Nós vamos dar uma pequena pausa e já já a gente volta. O Senhor estava agora querendo restaurar os seus discípulos do desânimo, da falta de perspectiva, e ele começa a fazer aquelas perguntas, especialmente a Pedro, que havia negado: Simão, você é filho do João, e você realmente me ama mais do que estes? Porque foi Pedro quem tinha iniciado e convidado os discípulos a voltarem a pescar. É interessante a forma como determinamos a espiritualidade de alguém por sua doutrina, sua fé, ou mesmo a obediência pessoal à palavra de Deus. Todos são muito válidos, mas não são necessariamente os mais importantes. Jesus não perguntou: você está doutrinariamente correto? Ou você tem fé? Ou você tem sido obediente? Em vez disso, ele pergunta: você me ama? Ele não está fazendo perguntas teóricas, não está fazendo perguntas para a mente responder, mas para o coração. Você me ama, Pedro? Porque essa é a pergunta que é a mais importante. Porque se você realmente ama o Senhor, você desejará ser doutrinariamente correto, estudando a palavra de Deus, buscando o Senhor, acima de tudo. Se você realmente ama o Senhor, você desejará crescer na fé, desejará ter uma fé sólida. Se você realmente o ama, você desejará obedecê-lo, de fato.
porque esta é a característica de quem ama. E se essas coisas não seguem o seu amor por Deus, então não é amor verdadeiro. Seria como dizer: eu amo minha esposa, mas eu não quero ficar com ela. Eu não quero ter um relacionamento com ela. É só uma teoria. Isso não é amor. Então Jesus queria colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Você me ama? Você me ama mais do que os outros discípulos? Você me ama mais do que a estes? Pedro chegou à praia todo molhado, cheio de entusiasmo por ver o Senhor ressuscitado. Ao mesmo tempo, ele sentia uma profunda vergonha por seus pecados. Enquanto eles se sentavam ao redor do fogo, houve um silêncio constrangedor. Os pensamentos de Pedro provavelmente voltaram para o brilho de outra fogueira, onde ele havia negado o seu Senhor. Com certeza, aquela fogueira ali na praia, ali à beira do lago, lembrou-se da fogueira no pátio do sumo sacerdote, lá em Jerusalém, quando ele traiu o Senhor. Mas o Senhor queria restaurá-lo. Jesus quebrou o silêncio e estendeu a mão para Pedro. Jesus sempre faz isto. Jesus passou a testar Pedro 3 vezes para ver se ele realmente havia aprendido alguma coisa com seu fracasso. Na língua original, a palavra amor que Jesus usou veio da palavra ágape. É um amor que tudo consome, é um amor dedicado, é um amor sacrificial, é um amor que se doa. E tiramos nossa palavra em português, agonia, disso. É o amor que sente a dor, que se agonia. É ágape. Então, Jesus estava dizendo: Pedro, você me ágape, você me ama com este amor sacrificial. Você tem esse amor que tudo consome, que se sacrifica 100%. Senhor, diz Pedro, eu te filéu, eu tenho uma grande amizade por ti. Filéu é este amor que é um amor humano. Por exemplo, clorofila é o que ama o cloro, aquilo que o sol produz. O filéu, a ideia é de uma amizade mesmo. Em outras palavras, Senhor, eu te amo com um amor 60%. Um amor menor, não um amor 100%. Pedro não estava dizendo que não amava Jesus. Ele estava dizendo que o seu amor não era suficiente diante desta realidade de Jesus. Ele simplesmente não estava mais se gabando do seu amor pelo Senhor. E é bom lembrarmos disto. Nós nunca teremos um amor que possa ser comparável com o amor de Deus para conosco.
O nosso amor pode ser inconstante, temperamental às vezes, pode ser um amor que para por algum tempo, que tem uma certa paralisia, mas o amor de Deus é consistente, é constante, é imutável, independentemente das circunstâncias. O Senhor nos ama, nosso amor por Ele é menor, é um amor circunstancial muitas vezes, e por isso nós precisamos ser tratados pelo Senhor. João escreveu na sua carta de 1 João, capítulo 3, 1, quão grande é o amor que o Pai tem derramado sobre nós, para que sejamos chamados filhos de Deus. Quão grande é este amor do Pai para conosco. Quando pecamos, nós somos tentados a acreditar ou a crer que não temos amor por Cristo. Mas deixe essa história encorajá-lo. Pedro havia pecado, Pedro havia negado, mas o Senhor Jesus não desistiu de Pedro. E não desistiu dos outros que estavam desistindo de fazer aquilo que ele tinha ordenado. É impossível para qualquer verdadeiro amante de Deus seguir um curso infinito de pecado. E é bem possível que tropecemos no pecado, embora sejamos miseráveis lá, mas nós seremos restaurados pelo Senhor. Ele vai nos restaurar. Ele vai voltar a nós e vai nos recuperar das nossas falhas. Pedro foi alcançado pelo Senhor quando ele pescava a primeira vez, numa pescaria de noite inteira e não pegou nem um peixe. E Jesus mandou que ele jogasse para o lado direito a rede e eles pegaram muita quantidade. E ele disse para Jesus, olha, longe de mim, porque eu sou pecador. E Jesus chamou e disse, de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Entretanto, Pedro, mas no final do ministério de Jesus, já diante do dia da crucificação, ele o nega, ele blasfema, ele sai dali, vai chorar amargamente e ele desiste e vou pescar. Mas Jesus retorna ao barco. Jesus retorna para restaurá-lo. Se você que cometeu algum pecado, está se distanciando por causa disso, lembre-se que Jesus pode restaurar a sua vida e transformá-la numa pessoa totalmente, ou transformá-lo numa pessoa totalmente cheia de esperança e de graça. Que Deus dê a você a realidade desta presença de Jesus no seu barco, na sua existência, para restaurar a sua vida. Quero transmitir aqui o meu abraço e espero que nós nos encontremos aqui no nosso programa de coração para coração, numa outra oportunidade. Até lá.